Hello guys, sejam bem-vindos ao gerúndio, onde nós falaremos na forma contínua. E o que é basicamente a forma contínua de uma frase? É quando você quer falar que você está fazendo algo, ou quando você estava fazendo algo, ou quando você estará fazendo algo. Então hoje nós vamos falar aqui primeiramente sobre o presente contínuo. Como que nós fazemos frases no presente contínuo? Bom, é uma aula bem breve e bem direto ao ponto para você entender de fato o que é isso e como funciona no verbo to be. Bom, para nós começarmos é importantíssimo você lembrar das estruturas no presente do verbo to be. E aí, como é que funciona, Murilo? I am, you are, he is. Como é que a gente vai fazer frases no contínuo? Como é que funciona? Dá um exemplo aí de contínuo. Vamos supor que eu quero falar assim, ó. Eu estou trabalhando. Bom, eu basicamente vou colocar o verbo trabalhando aqui, ó. Work, certo? Só que eu vou colocar no final dele um sufixo. E o que é um sufixo? Sufixos são as últimas letras que vão no final de alguma palavra. E para indicar contínuo, eu coloco o ing no final do verbo. É como se o ing fosse ando, endo, indo, ondo, undo, tudo isso que vai no final do verbo, sabe? Eu estou jogando, eu estou comendo, eu estou trabalhando, eu estou dançando, tudo isso que vai lá no final do verbo, nós consideramos em inglês o ing. Em inglês, ing, as três letras, né? Bom, só que é simples assim, é só colocar o ing, que já representa o ando, endo, indo, ondo, undo? Não! Para que isso funcione de uma maneira eficaz e correta, é necessário você ter antes o verbo to be. Gente, as frases, elas só se tornam contínuas, não é só por causa do ing, não. Eu tenho que ter antes uma palavra no verbo to be, tá bom? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, basicamente, nós temos aqui essa frase. I am working. I am working, levando em consideração que nós não pronunciamos de forma alguma a letra G. Então, I am working, eu estou trabalhando. Você fala eu trabalhando? Não, né? Você fala eu estou trabalhando. Por essa razão que nós precisamos do verbo to be nesse tipo de estrutura. E um outro detalhe é que eu jamais vou poder falar I working, que nem eu acabei de falar, né? Eu trabalhando. Não funciona assim. Então, I am working. Eu estou trabalhando. E a forma negativa disso, Murilo, como é que funcionaria? Basta eu colocar o not ali depois do am, como nós aprendemos. Então, ficaria I, vamos lá, am not, e por último, o verbo trabalhar. Work. Com ing, I am not working. Então, prestem atenção. I am working, eu estou trabalhando. I am not working, eu não estou trabalhando. Basicamente, é isso. Dentro do contínuo, o verbo to be sempre vai ser o estar, tá? Aqui não é mais o você é trabalhando, né? Aqui você vai sempre traduzir para você está trabalhando, eu estou trabalhando, ele está trabalhando. Então, seguindo esse padrão, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um verbo para cada linha. E aí, na linha de baixo, nós vamos trabalhar com o verbo estudar. Olha só, o verbo estudar é o verbo study. E aí eu vou inserir o ing no final, vai ficar studying, studying, studying. Gente, vai terminar com o som do in, ok? Esquece o G. Na pronúncia o G não existe. You are studying, you are studying. Se eu quisesse falar você não está trabalhando, seria como? You, vamos colocar o you primeiro. Lembra como é que a gente fala a forma negativa do are? Eu posso falar aren't. You aren't. You aren't. Então eu poderia tecnicamente dizer you aren't studying. Então primeiro eu coloco o verbo aqui e o ing destacado para você entender bem nitidamente como que funciona essa estrutura. Você não pode falar you are study
não funciona, e nem you studying, tá? Uma coisa depende da outra. Para o presente contínuo funcionar, eu dependo que tenha antes um verbo to be. E aí vamos lá, se eu quero falar assim, ó, ele está dormindo. Olha só como é que seria. O verbo dormir é o verbo sleep. Sleep. Eu vou colocar ing, vai ficar sleeping. Sleeping. He is sleeping. He is sleeping. Ele está dormindo. Agora vem a frase negativa. Se eu quero falar ele não está dormindo, vai ficar he isn't, né? A gente aprendeu a forma abreviada, he isn't. E aí vem o sleeping. Então, se eu quero falar ele não está dormindo. E aí, vamos lá, linha de baixo. Se eu quero falar assim, ó, ela está dançando. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, o verbo dance. O verbo dance é isso aqui, tá bom? Só que aqui tem um detalhe, né? Esse verbo, ele termina com E. Eu não posso vir aqui e colocar um ing depois, tá? Isso aqui não existe, tá bom, gente? Dancing, não funciona assim. O que eu vou fazer, então? Eu vou ser obrigado a eliminar a letra E dessa palavra aqui, certo? Deixa eu apagar aqui bonitinho. Eu acabei apagando um pouquinho da linha. Deixa eu reconstruir ela. Então, o meu verbo vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever de vermelho para ficar mais legal, né, gente? Vamos lá. Então, vai ficar dancing. 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 She's dancing. She is dancing. E aí, Murilo, se você quiser falar na forma negativa, ela não está dançando. She isn't dancing. Vamos colocar aqui o ing no final. Dancing. She isn't dancing. Então, gente, para você entender melhor, é assim que nós trabalhamos no presente contínuo. Nós vamos fazer basicamente as mesmas coisas nas frases de baixo, mas eu quero aqui trabalhar detalhe por detalhe para você se acostumar, não só visualmente, mas para você se acostumar ouvindo e falando com verbos diferentes, ok? Então, basicamente, se eu quero falar ele está bebendo, vamos falar aqui do cachorro, imagina que o cachorro está bebendo leite, aí você quer falar assim, ele está bebendo, e aí você vai ter que falar com it, porque o animal, né, não é uma pessoa, he, she, então eu vou usar o it. Ele está bebendo, it is drinking, it is drinking. E aí vamos supor que eu quero falar assim, não, ele não está bebendo. Como é que vai ficar, gente? It, me referindo ao animal, isn't, e aí depois vem o drinking. Eu vou deixar bem destacado o ing nessa aula para você não esquecer dessa estrutura. E aí? Agora vem a estrutura do we are. Beleza. Como que eu posso formular uma frase com nós estamos? Se eu quisesse falar aqui, ó, nós estamos voando. Vamos trabalhar o verbo voar. Olha só. We are flying. Primeiro vem o fly, que é o verbo voar, certo? Colocando o ing, quando o verbo terminar com y, você vai só acrescentar o ing no final, tá? Só ocorre a substituição quando o verbo termina com e, tá bom? Igual aconteceu aqui no dance, que a gente tirou o e e colocou o ing. Então, we're flying, we're flying, we're flying. Só toma cuidado na hora de pronunciar para você não falar a letra G, tá? Não é working, studying, sleeping, esquece o G no final, tá? Ele não existe na hora da pronúncia. Isso funciona não só para isso aqui, tá? Todas as palavras no inglês que terminam com o ing, você não pronuncia a letra G. Grave isso. E aí depois nós temos a forma negativa do nós estamos voando, que vai ficar basicamente we aren't. E aí primeiro vem o verbo voar, fly, com ing, flying. We aren't flying. Bom, e aí olha só que interessante, ficou só o they are.
Então, eles estão. Se eu quero falar assim, eles estão brincando, vamos falar assim, vamos supor que a gente está se referindo às crianças. Você está ali e você está vendo as crianças brincarem. Eu estou olhando aqui pela janela, eu estou vendo várias crianças brincando. Eu vou dar esse exemplo aqui que eu estou vendo visualmente. Então, eu estou vendo e eu quero falar, eles estão brincando. Primeiramente, o verbo brincar é o mesmo verbo para jogar e tocar de instrumento. Então, é o verbo play. E se eu quero falar, eles estão brincando, they are playing. They are playing. They are playing. E aí, se eu quero falar, eles não estão brincando, jogando, tocando, they. E aí, daí vem o aren't. E por último, eu termino no. Vamos colocar o ing aqui primeiro. Eu termino aqui no play. Então, they aren't playing. Bom, agora que você concluiu essa tabela, espero que você tenha escrito ela comigo aí no seu caderno. Vocês vão praticar como missão. Lembre-se, missão dada é missão cumprida. Você vai trabalhar 5 frases para cada uma aqui. Tecnicamente, você vai fazer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 frases com ing. É a técnica do repetir até enjoar. O fato de você enjoar não é porque te irritou, é porque esse negócio não vai sair mais da sua mente. Quanto mais você falar, quanto mais você escrever, quanto mais você ouvir, mais esse negócio vai ficar preso na sua cabeça. Eu não quero que você assista essa aula, aprenda essa estrutura e daqui a um tempo esqueça tudo que eu falei, de forma alguma. Pratique. A essência da memorização é a prática, não se engane, não é acumular conteúdo novo, é se aprofundar naquilo que você já tem visto até aqui. E ó, para nós concluirmos, eu vou falar uma coisa interessante sobre verbos com ing. Preste atenção nesse pequeno detalhe. Eu vou apagar aqui, espero que você já tenha copiado, mas olha só que interessante. Eu falei aqui que o ing, ele indica contínuo, certo? Mas para ele indicar contínuo, o que ele precisa primeiramente? Ele precisa do verbo to be. Afinal, você não fala eu trabalhando, você fala eu estou trabalhando. Mas vamos supor que você quer falar assim, ó. Trabalhar é legal. Uma frase bem simples, ó, 3 palavras. Trabalhar é legal. Você vai fazer dessa seguinte forma. Você vai primeiramente colocar o verbo trabalhar com ing, certo? Lembra que eu falei? Não é só porque você está vendo um ing aqui que é trabalhando, tá? Para funcionar o trabalhando, tem que ter antes o quê? Um verbo to be. Não tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus, tá? Porque eu me lembro claramente que quando eu estudei inglês nas escolas de idiomas, em escolas públicas, os professores plantaram a ideia na minha cabeça que toda vez que eu ver o ing, ele significa contínuo. E não é, tá? Porque se eu tô construindo essa frase aqui, ó, trabalhar é legal, olha só, working is nice. Working is nice. Então você não vai falar, tá bom? Eu vou colocar aqui o jeito que você não vai falar. Você não vai falar work is nice, ok? Não vai falar dessa forma. Working, ok? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês em relação ao ing. Não converte o ing apenas para contínuo. Entenda o contexto, tá? Esses tipos de frases que a gente acabou de criar aqui são frases no presente contínuo. Todas elas indicam o primeiro estar antes do verbo com ing. Eu estou fazendo algo, você está fazendo algo, ele está fazendo algo, ela está fazendo algo, isso está fazendo algo, nós estamos fazendo algo, eles estão fazendo algo. Percebam que para ser contínuo precisa ter o estar. Até mais!